Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no último dia do tempo da Páscoa. Hoje, depois de 50 dias da ressurreição de Jesus, assim como Jesus prometeu que iria enviar o Espírito Santo sobre toda a igreja, sobre toda a comunidade. O Evangelho de João, de hoje, é o Evangelho depois da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscita e aparece logo aos seus discípulos. E o importante é que essa aparição de Jesus, logo após a ressurreição, Jesus dá alguns pontos chaves aqui para os discípulos, porque aqui é o início da missão da igreja e dos discípulos e da comunidade. Primeiro, Jesus proclama solenemente a paz. 3 vezes Jesus proclama a paz. A paz esteja convosco. Depois, Jesus mostra que o mesmo poder e a mesma autoridade que ele recebe do Pai, ele transmite para os discípulos. Como o Pai me enviou, eu vos envio. O mesmo poder e a mesma autoridade que Jesus recebe do Pai, ele dá para os seus discípulos. Depois Jesus sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Até ali, os discípulos não estavam compreendendo bem a missão, estavam com medo, mas a partir dali, Jesus dá o Espírito Santo aos discípulos, eles começam a compreender bem a missão e começam a ter força para anunciar o Evangelho. E um ponto muito importante é que Jesus entrega, neste momento da ressurreição, e que ele dá o Espírito Santo aos seus discípulos, Jesus também dá o sacramento da reconciliação, da misericórdia, mais conhecido como sacramento da confissão, para a gente poder se reconciliar com Deus. Por isso que o sacramento da confissão não é invenção da igreja, como muitos católicos falam, que não se confessam, seguindo o exemplo protestante. Eu me confesso diretamente com Deus. Não existe essa confissão diretamente com Deus, não está na Sagrada Escritura, porque Jesus dá o sacramento da confissão para os seus discípulos. Está aí em João capítulo 20, versículo 23. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados, eles não serão perdoados. Jesus deu poder e autoridade para a igreja para perdoar os pecados. Lógico que não é o padre que perdoa pecado, quem perdoa o pecado é Deus, porque o padre também tem que se confessar. O padre é o meio para que a graça de Deus chegue na vida das pessoas e da comunidade. Mas veja que esse sacramento é muito importante. Por quê? Porque nós somos templos do Espírito Santo. E por quê, padre? Que eu não posso comungar se eu não me confesso. Porque se eu tenho uma vida cheia de pecado, se eu não quero me reconciliar com Deus, se eu não quero o sacramento da misericórdia, o meu corpo está cheio de pecado, está todo sujo, como é que eu vou receber Jesus? Na nossa casa, se a gente vai receber uma visita, a gente limpa toda a casa, pinta, faz uma faxina. Imagine para receber Jesus, a gente tem que receber de maneira digna. E o sacramento da confissão é para ser exercido por todos os católicos, pelo menos uma vez por ano. Está aí, Jesus entrega para a igreja e para a comunidade o sacramento da reconciliação e da misericórdia. O católico que não se confessa também não pode comungar. Hoje, no dia de Pentecostes, Jesus diz para os discípulos para todos se reunirem em Jerusalém. E lá todas as comunidades, de vários lugares, de várias regiões, falando línguas diferentes, se reúnem em Jerusalém. E Jesus, depois da sua ressurreição, tinha dado o Espírito Santo somente para os apóstolos. Agora Jesus derrama o Espírito Santo sobre toda a comunidade. E em Jerusalém, onde acontece o Pentecostes, onde o Espírito Santo é derramado com línguas de fogo, acontece ali o nascimento da igreja, e acontece ali a graça de todos
que seguem Jesus, apesar da sua cultura, apesar do seu país, da sua região, de línguas diferentes, todos ali se entendem e falam uma só língua. Que língua é essa? É a língua do amor, da misericórdia. Jesus disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Se amardes uns aos outros, todo mundo reconhecerão que vocês são meus discípulos. E por isso que ali, e hoje continua, depois de 2000 anos, a igreja estando lá no Japão, nos Estados Unidos, nas Filipinas, na China, aonde quer que esteja, ali está a igreja de Jesus, a igreja de Cristo. Por quê? A igreja é um só corpo, e nós é que fazemos parte desse corpo, nós é que somos os membros, cada um com a sua vocação, com o seu ministério, com o seu chamado, mas cada um faz parte da igreja, faz parte de um único corpo. Por isso que é um só batismo, um só Deus, uma só igreja. Jesus desde o início pensou em uma só igreja, em uma só comunidade. O ser humano é que divide, o ser humano é que se aparta, o ser humano é que muitas vezes não quer a unidade, quer fazer as coisas do seu jeito, e não do jeito de Jesus, e não do jeito da igreja. Muita gente sai da igreja porque quer fazer as coisas do seu jeito, do seu gosto, não quer seguir os ensinamentos que Jesus deixou, e nem o da igreja. Mas no Pentecostes a gente vê ali uma unidade, todos falando a mesma língua, porque é o Espírito Santo quem conduz a vida da igreja, não somos nós. Se fosse nós, seres humanos, a igreja já tinha acabado, mas como é o Espírito Santo de Deus que conduz a igreja vai continuar viva, evangelizando, até a volta de Jesus. No Pentecostes, e também nas cartas de Paulo, aparecem os 7 dons do Espírito Santo. E lógico que os dons do Espírito Santo não são só 7, os dons do Espírito Santo eles são infinitos, mas na Sagrada Escritura são representados por 7. Sabedoria, inteligência, conselho e fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Nas Sagradas Escrituras, o número 7 significa um número que não se pode contar. Assim como Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar? 7 vezes? Jesus diz: não, 70 vezes 7, porque o perdão não tem limite, não tem fim. Assim como na multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixes, 7, mas mais de 5 pessoas se alimentaram, e ainda sobrou 12 cestos. Por isso que os dons do Espírito Santo, eles são infinitos, não tem limite. E o Espírito Santo, ele age na igreja aonde ele quer e com quem ele quer. Ninguém pode controlar o Espírito Santo de Deus. Por isso que a igreja é viva. E mesmo com as mudanças que acontecem nos tempos, mesmo com as mudanças do ser humano, com o jeito de ser, o Espírito Santo continua da mesma forma como no princípio, trazendo Jesus ontem, hoje e sempre. Lembrando que no batismo nós recebemos o Espírito Santo, porque somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós somos templos do Espírito Santo. E nós não podemos profanar esse templo do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo é que nos dá o conhecimento de Deus. Por isso que com a graça do Espírito Santo hoje, a igreja é viva, ela evangeliza. E cada um de nós, sendo templos do Espírito Santo evangelizando, somos instrumentos da graça e do amor de Deus. Que possamos, meus irmãos, hoje, celebrando o dia de Pentecostes, assumir a nossa missão, a nossa aliança com o Senhor através do batismo, e que o Espírito Santo possa produzir frutos em nós, através da oração, da palavra, da vida da igreja e da comunidade. Muitos católicos que receberam o batismo, que não foram instruídos na fé, receberam o Espírito Santo, mas como não tem uma caminhada e uma vida de fé, no seguimento ao Senhor, esse Espírito que a pessoa recebeu, não produz fruto na vida da pessoa, porque o batismo é um compromisso, é uma aliança que a gente faz com Deus, e essa aliança que a gente faz com o Senhor é para ser vivida a cada dia, através da oração, da palavra, da Eucaristia, da caridade e da misericórdia. Que possamos assumir o nosso compromisso de batizado, assumindo a nossa missão, e que o Espírito Santo, que continua hoje agindo na igreja com seus dons, que a gente possa sempre dar esse testemunho
aonde a gente estiver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio